A Gênese, os milagres e petições segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 14, os fluidos. 1. Natureza e propriedade dos fluidos. Elementos fluídicos, formação e propriedade do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidade dos fluidos. 1. Natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. 1. A ciência resolveu a questão dos milagres que decorrem mais particularmente do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando-lhes a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que se prepondera o elemento espiritual, não podendo ser explicados unicamente por meio da lei da natureza, escapam à investigação da ciência. É por isso que eles, mais do que outros, apresentam os caracteres aparentes e maravilhosos. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode contar a explicação dos milagres dessa categoria. 2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Capítulo 10. Como o princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou empoderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o de materialização ou deponderabilidade, que é, por certo, consecutivo ao primeiro. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, porém, ainda aí não há transição brusca, visto que se pode considerar nossos fluidos imponderáveis. 957. Os gases são exemplos desse fluido, invisível, embora possam ser detectados e pesados. Fim da nota. Como termo médio de dois estados, capítulo 4, itens 10 e seguintes. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Uns os chamados fenômenos materiais, que são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam ao modo especial da existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham em contato cessante, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vista corpórea. Os que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos em estado de espírito. Nota 158, nota de Allan Kardec. A denominação fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que o de fenômeno espiritual, considerando-se que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e atributos da alma, melhor, dos fluidos perispíriticos, inseparáveis da alma. Essa qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admitir os conceitos psíquicos sem os admitir a título de milagre. Fim da nota de Kardec. 3. No estado de eterização, o fluido cósmico, isto é, uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedam do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão origem a fenômenos peculiares do mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para o espírito, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto o de objetos tangíveis para os encarnados e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre.
eles os elaboram e combinam para produzir fenômenos, determinados efeitos, como o homem com seus materiais, ainda que por proporções diferentes. Lá, porém, neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos que assistem, aos quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra são para explicar os efeitos da luz e da eletricidade, para dizer de que modo é que vem e escuta. 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção do nosso sentido, feitos para perceber a matéria tangível e não a matéria etérea. Há os pertencentes a um meio diverso, tal como o nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Entre esses fluidos, alguns são tão intimamente ligados à vida corpórea que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de percepção direta, pode-se observar seus efeitos como se observam do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles ou conhecimento de alguma pessoa. Esse estado é essencial porque está nele a solução de uma intensidade de fenômenos inexplicáveis unicamente pela lei da matéria. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre dois extremos dão-se inúmeras transformações mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade são menos puros, consequentemente compõem o que se chama de atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde, igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados dos planetas aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por mais sutis e impalpáveis que nos pareçam esses fluidos, não deixam, por isso, de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos ou de regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, sob as diferenças de construção e condições de vitalidade própria de cada um. Quando menos material é a vida deles, tanto menos afinidade têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. A classificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em última análise, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, somos sua mesma alma ou princípio inteligente. Dá-se essa denominação de comparação apenas e sobretudo pela afinidade que guarda com os espíritos. Pode dizer que são a matéria ou do mundo espiritual, razão que são chamados de fluidos espirituais. Quem conhece, aliás, a construção íntima da matéria tangível, ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos, e o que o provaria a facilidade com que os fluidos espirituais e os espíritos a atravessam, aos quais não oferece maior obstáculo do que de corpos transparentes oferecem à luz. Nota 159, nota da editora. Hoje sabemos que a matéria pode ser compacta e impenetrável em razão da repulsão elétrica que existe entre os átomos que a constituem, impedindo que os seis objetos materiais se interpenetrem. No mais, a massa do átomo circunscreve seu núcleo seria então um grande aglomerado de moléculas. Fim da nota. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve-se ter possível a matéria tangível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante mais duro dos corpos pode volatizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não passa de um estado transitório que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão.
Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é capaz de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos parecem autênticos que deveria fazer supor que assim o fosse. Ainda não conhecemos sinais roteiros do mundo invisível. O futuro, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que para nós ainda é mistério.